também, né, companheirão foi nosso professor lá na Crocane, lá, que eu não entendia nada, até hoje não entendo de epidemiologia. E todo o resto, todo que eu estou esquecendo, desculpa, mas muito obrigado mesmo, no nome aqui da Inês, a participação de todos. Queria começar a pedir para o Sérgio, nosso chefe aqui, dar umas palavrinhas, e depois a nossa fundadora, que é a professora Julieta. Nossa, é uma felicidade muito grande ter Inês aqui, bom? Não sei se vai ser o primeiro. É que eu disfarcei dele. Mas foi uma surpresa muito grande. Ela e o grupo dela vem trabalhando todo esse tempo de seminar e vir aqui, né? E fazer esse evento, a gente sabe isso é acontecendo. A gente vem trabalhando bastante aqui no departamento para tentar fazer com que ela volte, né, e assuma de novo o lugar dela, né, mesmo estando em licença, ela tem trabalhado bastante com o grupo dela, tem acompanhado também. E por mais que ela esteja tão debilitada, com tanta dificuldade, ela continua sendo Inês com aquela essa brisa toda, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que festejar, chorar um pouquinho, mas só festejar esse retorno. Espero que a gente consiga esse retorno e retorne essa participação no departamento tão importante. Professora Julieta, para quem não conhece, a professora Julieta que começou aqui a organizar o Onboarder em 2000 e foi graças a você que também a Inês chegou aqui no Onboarder, né? Isso. A Inês é muito querida e muito importante no Onboarder, né? Então, ele está falando que as coisas do Onboarder começaram, vou para a teoria que é mais fácil, né? Não fugir pelo afeto, para essa questão do Onboarder, de estudar esses pacientes a partir da formação psicanalítica, e fomos fazendo um grupo até um momento que a Inês entrou, né? E ela entrou com muita garra, como sempre, né? E participando da parte de psiquiatria, e logo em seguida ela foi para Los Angeles? Foi, Los Angeles. De repente, eu vejo para o IPA Research, né? 2017, 2016, por aí, né? Ela e a Raquel, eu vejo uma foto assim, um carro conversível, as duas em Los Angeles. Olha, ela sem carteira me colocou para dirigir. E aí, lá, ela foi tão forte a presença, né, que um dos pesquisadores, o John Clark, né, ficou muito ligado nela, e ela trocando ideias com ele, a esposa do John Clark também, e daí começou um relacionamento, eu acho que foi forte para a pesquisa, né, e para a gente muito importante, né, porque a gente tem uma luta muito interessante que é
que é o que os pacientes também precisam, eles precisam de integração dentro deles, da psicanálise, desse conhecimento psicanalítico com a clínica, né? Borderline com a psiquiatria. Esse tipo de pesquisa que a Inês faz é um dos tipos de pesquisa. E ela lidera, ela conhece tudo, ela está com os meninos aí dando a maior força, né? Continua trabalhando, isso é fantástico. E a gente agradece muito você estar com a gente aqui e continuando por um bom tempo, né? E na psicanálise você tem alguns tipos de pesquisa, pode ser qualitativa, estudo de caso, e pode ser também uma pesquisa empírica, que é essa que está ocorrendo, né? Enfim, para a história do border é muito importante. E muito importante que ela continue com a gente. Tá bom? Sim. Muito bom. Acho que pode começar a apresentação. Que é uma coisa que Já? Boa tarde, como é bom estar aqui com vocês, meus queridos colegas, alunos e amigos. Para quem não me conhece ainda, me chamo Maria Inês Quintana, mas podem me chamar de Inês. É um imenso prazer estar novamente no Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifep. Boa tarde, como é bom estar aqui com vocês, meus queridos colegas, alunos e amigos. Para quem não me conhece ainda, me chamo Maria Inês Quintana, mas podem me chamar de Inês. É um imenso prazer estar novamente no Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Hoje falaremos sobre nossa pesquisa. Organização de personalidade borderline, um estudo longitudinal iniciada no Onboarder. só um segundo. Oi? Abrir com outro aplicativo. Outro aplicativo? Esse não tá legal. Abrir com esse. Como é bom estar aqui com vocês, meus queridos colegas, alunos e amigos. Para quem não me conhece ainda, me chamo Maria Inês Quintana, mas podem me chamar de Inês. É um imenso prazer estar novamente no Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Hoje falaremos sobre nossa pesquisa. Organização de personalidade borderline, um estudo longitudinal iniciada no Onboarder em 2019, mas antes disso gostaria de falar um pouquinho de mim. Nasci em Porto Alegre, morei em tantos lugares, mas me considero pelotense. Foi lá que cresci, passei minha adolescência, fiz amigas para a vida e comecei a ganhar meus primeiros pilas. Mas, aí entrei na medicina e a fantasia adolescente de manequim modelo foi pro buraco, e junto meus pilas. Na sequência, veio a residência de psiquiatria e mais amigas para a vida. Aos 27 anos, vim para São Paulo para fazer mestrado aqui no departamento. Meu tema foi Tradução e Testes Psicométricos do CIDI, Composite International Diagnostic Interview, da OMS, com Cláudio Miranda como orientador e Sérgio Andrioli como co-orientador. Na sequência, já entrei no doutorado, trabalhando com a validação do CID, com o Sérgio de orientador, rendendo muitas viagens, até para Moçambique fui. Eita época boa! Completada a carreira acadêmica formal, fui liberada para casar. Lembro bem o dia que meu orientador, Sérgio, fez eu prometer que não casaria ou teria filho antes de acabar tudo. Estávamos passando pela esquina do Clube Comercial de Pelotas. Pois bem, defendi doutorado em abril de 2005, casei em maio e engravidei em agosto. Promessa mantida, tchê. E para completar, no ano seguinte passei no concurso de TAI da Unifesp. Saindo da poesia, vamos para a realidade. Estava eu, linda, bela, faceira descendo no
braços, não conseguia pentear cabelo, subir escadas, achei que era falta de exercício ou a menopausa chegando. Só que não, a partir daquele dia, minha vida mudou. Recebi o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, a ela, em novembro de 2023. Na época, eu já estava com dificuldade para caminhar. Para resolver o problema de locomoção, comprei uma scooter vermelha, batizada de Berenice, em homenagem à minha psicanalista. Sensacional. Voei pelas ruas dos jardins. Não é, Gó? Não consigo contar o número de vezes que pensei em morrer. Isto não é vida. Um cérebro funcionante e um corpo que não serve para nada. Por que eu? O que fiz para merecer isso? Pago imposto, faço caridade, sou legal. Poxa, por que eu? Tanta gente ruim no mundo. Não é justo. Minha vida mudou por completo, do dia para a noite. É claro que eu tinha que ter ela, e pior, do tipo agressiva. Mas a vida é o que é, não tem jeito. Aí me inspirei no ditado: se a vida te dá limão, então faça uma caipirinha. E cá estou eu. Tive que me repensar para sobreviver, superar medos e vaidades. E se tudo der certo, em breve estarei de volta oficialmente aqui com vocês. Aproveito para agradecer a turma parceira que está aqui comigo. São profissionais incríveis que viraram amigos de coração. E aos amigos que nunca falharam, dando risada e chorando. Vocês ajudaram a manter minha sanidade mental. Amo muito vocês. Baixa astral, compra Porto Alegre. Não podia deixar eles de fora. Eu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre. Que legal! No em especial, gostaria de agradecer a 3 pessoas que fizeram esta apresentação acontecer. Ao Alberto, meu ex-marido, hoje grande amigo e parceiro de projetos. Ele foi o primeiro que me deu um empurrãozinho na IA. Agradeço ao Alberto, meu fisioterapeuta e grande amigo. Inclusive, se alguém aí tiver com dor, já sabe. Fala com ele depois. Foi numa das sessões de físio que ele sugeriu a ideia desta aula. Mas não foi só um incentivo. Fizemos a aula juntos. Eu com a parte teórica e ele transformando tudo, dando vida através da IA. E sim, você que está neste momento me ouvindo agora, esta é a minha verdadeira voz. Eu voltei a falar. Emocionante, não? Obrigada, Beto. Tu me destes coragem num momento bem escuro e difícil. E a Gorete, que torna a minha vida possível. São 17 anos de parceria. Criamos as nossas crianças juntas. Passamos por altos e baixos juntos. Neste meio tempo te formastes enfermeira. Parece que foi algo divino ou não, te ferrastes. Está preso em mim. Ela me ajudou a criar meus bebês. Não poderia encerrar minha autobiografia sem mostrar uma foto dos meus bebês. Flávia, que está cursando medicina, e o Pedro, futuro economista. Este é nosso roteiro, mas já vou avisando, invertemos a ordem. Vamos falar primeiro da metodologia e depois dos objetivos. Tudo para facilitar a compreensão. E como chegamos até aqui? Ah, meus amigos, tudo culpa da Julieta. Não estou brincando, foi ela que plantou essa ideia. O projeto de pesquisa, o grupo, o doutorado do Bartô, os mestrados, tudo começou quando a professora Julieta perguntou: vale a pena a psicoterapia para borderline no SUS? E para responder isso, ela obrigou eu e a Raquel a ir para um congresso em Los Angeles. Olha que tragédia. Lá conhecemos o professor John Clark e a esposa dele. Ganhamos um padrinho de pesquisa. Então, sim, tudo culpa da Julieta. E temos provas da nossa infelicidade. Iniciamos pelos conceitos. Segundo o DSM-5, transtornos de personalidade são variantes mal adaptativos de traços de personalidade, que se fundem imperceptivelmente na normalidade e entre si. Do ponto de vista dimensional, o transtorno borderline são indivíduos com instabilidade do afeto com explosões de raiva, e ou agressividade com marcada impulsividade, relacionamentos interpessoais instáveis, tentativas extremas para evitar o abandono, automutilação e tentativas de suicídio, disforia, podendo apresentar quadro psicótico
No conceito estrutural de personalidade, temos que falar de Otto Kernberg, um dos últimos papas em transtorno de personalidade vivo e atuante. Ele refere que transtorno mental é uma visão geral do funcionamento mental como contínuo, do mais perturbado ao mais saudável, avaliando o grau de crescimento psicológico ou da patologia do indivíduo e identificando o tipo de caráter paranoico, narcísico, evitativo e etc. São indivíduos caracterizados por uma difusão da identidade, uso predominante de mecanismos de defesas primárias, uma relação com o objeto limitada em estabelecer relações, um controle limitado e mal adaptativo da agressividade, e valores morais de muito rígidos a muito frouxos. Kernberg e colegas propõem um modelo de classificação por níveis de organização da personalidade. São eles: normal, neurótico, limítrofe ou borderline, que podem variar de leve, moderado e grave, e psicóticos. Não confundir transtorno de personalidade borderline com organização de personalidade limítrofe ou borderline. Essa classificação pode ser obtida através da Staipo. Resumindo, o Kernberg explica que é gente com identidade meio embaralhada, que usa defesas primitivas e tem dificuldade de se relacionar. E o controle da agressividade? Complicado. Vamos agora falar um pouco sobre a epidemiologia. A prevalência na população geral de transtorno borderline é de 0,7 a 6%. Em um estudo de meta-análise, a média encontrada foi de 1,9%. Em clínicas psiquiátricas, 10 a 15%, e chegando a 20% em pacientes internados na psiquiatria e 6% em salas de espera em UBS. Quanto a gênero, estudos populacionais comunitários referem distribuição igual entre gênero. Já estudos forenses e de população veterana referem alta prevalência em homens, mas as mulheres procuram mais atendimento, dando uma falsa impressão que é mais prevalente em mulheres. É o terceiro transtorno mental mais frequente em mulheres e o quarto nos homens. É um transtorno altamente comórbido com outras patologias psiquiátricas e esta combinação é chamada de comorbidade complexa, que tem a ver com diagnóstico de eixo 1 e transtorno borderline, o que dificulta o tratamento do eixo 1. Estes são pacientes difíceis de tratar, em função da pouca adesão, uso caótico de serviços médicos, abandono do tratamento clínico ou psicoterápico, recusa em tomar os medicamentos e uma não conformidade generalizada. São aqueles pacientes que os médicos e psicólogos fogem em geral, só a gente gosta. Questionável nossa sanidade mental. O alto custo do border aparece em diferentes áreas como no trabalho, nos estudos e nas relações interpessoais como amigos, relações amorosas e familiares. Na saúde, há um uso exagerado de PS, HD, ambulatórios e internação. No social, são os pacientes que mais pedem licenças e afastamentos, com perda de produtividade, chegando a 76%, com custos diretos mais elevados que a depressão ou diabetes. Chegamos ao nosso objeto de estudo, a intervenção do ambulatório de transtornos da personalidade, a intervenção on-border. Vamos falar brevemente do objetivo, técnica, características e curso de especialização. On-border, Unidade de Assistência, Ensino e Pesquisa do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo, com o objetivo de treinar terapeutas especialistas no atendimento de transtorno de personalidade borderline e oferecer psicanálise para a população de baixa renda. A intervenção on-border é técnica não manualizada, baseada em psicoterapia psicodinâmica, que trabalha na transferência e na escuta, com a construção de espaço intersubjetivo, um campo analítico. Não é psicoeducação, trata do aqui e agora. Considera os elementos da teoria e método psicanalítico, a busca do inconsciente por meio da associação livre do paciente e a atenção flutuante do psicoterapeuta, com algumas variações da técnica psicanalítica, o que a diferencia a psicanálise.
e da psicoterapia psicodinâmica. Há uma busca em promover a percepção dos sentimentos e emoções presentes no campo psicoterápico, o que leva a uma ampliação da capacidade de pensar com a expectativa que um funcionamento mental mais primitivo possa atingir níveis de simbolização. Ainda sobre a intervenção on-board, a atitude do terapeuta é mais ativa e, ao mesmo tempo, a neutralidade do terapeuta deve ser mantida. Este, muitas vezes, é abandonado para retomar posteriormente em outra sessão. As principais intervenções são a confrontação e esclarecimentos, transitando entre um polo mais expressivo, a interpretação, até intervenções de apoio com maior maleabilidade. Os tratamentos duram de 2 a 5 anos e são indicados para indivíduos com transtorno de personalidade borderline. O curso de especialização do on-board admite psiquiatras e psicólogos com no mínimo 2 anos de experiência clínica. O curso é teórico e prático, com duração de 2 anos, trabalhando com diferentes linhas teóricas, mas todas psicanalíticas. São oferecidas supervisões de psiquiatria psicodinâmica e de psicoterapia semanal, e de supervisão de dupla terapêutica quando necessário. Na reunião dos terapeutas, são elaboradas situações difíceis de manejo dos atendimentos, proporcionando integração e certa homogeneização do método terapêutico. Os atendimentos são realizados em dupla, psiquiatra e terapeuta. A psicoterapia psicodinâmica com atendimento de 1 a 2 vezes por semana, consulta psiquiátrica mensais ou conforme necessidade clínica. E o modelo de rede, que é a estrutura hospitalar de internações psiquiátricas, PS, CAPS, outros ambulatórios e dispositivos terapêuticos. Esta aproximação intrapsíquica da rede dentro do paciente, da rede entre os profissionais e entre os serviços, levando a uma vivência de integração global. Vamos falar do estudo de segmento do Gunderson que nos inspirou, realizado nos anos 90 junto com Harvard, Yale, Columbia e Brown, e que muito contribuiu para uma mudança na forma de pensar sobre o borderline. O que era visto como o pior diagnóstico na psiquiatria passa a ter outras perspectivas. Este é um estudo naturalístico observacional. A amostra foi composta por indivíduos com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, obsessiva, evitativo, esquizoide e depressão maior. Foram incluídos indivíduos entre 18 a 36 anos. Critérios de exclusão: ter déficit cognitivo, esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, psicose aguda, dependência de drogas ou álcool e transtorno bipolar. As avaliações foram realizadas na inclusão, 6 meses, 1 ano e após isso de 2 em 2 anos até completar 10 anos. Com 1 ano há uma redução importante de número de critérios. Com 2 anos, quase metade dos pacientes não tinham mais o diagnóstico. E ainda foi observada uma melhora na impulsividade e no funcionamento global, passando a ser mais funcionais na vida cotidiana. Após 6 anos, os autores referem redução dos sintomas gerais, melhora dos sintomas cognitivos e no funcionamento interpessoal. No final do estudo, com 10 anos, a taxa de remissão chega a 74%, com 12% de recaída. Mas o funcionamento social ainda era comprometido. Um ajustamento social mais baixo, mantendo-se mais disfuncionais que pacientes com depressão severa. A gravidade da psicopatologia inicial não influencia na evolução que está mais ligada à capacidade de ajustamento social, como trabalho, escola e relacionamentos interpessoais. Os autores também referem uma mudança nos domínios de instabilidade nas relações interpessoais e comportamento autoagressivos nos sujeitos que apresentaram remissão, e uma diminuição com cronificação de sintomas afetivos negativos. Neste gráfico, os autores apresentam a evolução diagnóstica nos 10 anos de segmento. Já com 2 anos, há uma remissão de 34%, chegando a 49% aos 4 anos, aos 6 anos, a 68% e 73% com 10 anos de tratamento. Isto é, há esperança agonizada. Estes são os tratamentos validados para borderline, das terapias comportamentais. Terapia dialética comportamental
Cognitiva Comportamental, a CBT, as psicoterapias psicodinâmicas, terapia baseada na mentalização, a MBT, psicoterapia focada na transferência, a TFP, que alguns aqui já têm formação. Não há diferença na efetividade dos tratamentos específicos, porém são superiores à lista de espera ao tratamento usual. Este é um estudo naturalístico. São 3 anos acompanhando pacientes de 18 a 35 anos, com diagnóstico de borderline pelo DSM-5. Excluímos quem tem psicose, dependência ativa, déficit cognitivo ou TP antissocial. Nossa meta é chegar a 30 pacientes. As avaliações são na entrada e depois anualmente durante 3 anos. Algumas coisas mudam a longo prazo, mas já conseguimos observar algumas melhoras. Em algumas áreas, já no primeiro ano. Estes são os indicadores que escolhemos para avaliar mudanças e abaixo os instrumentos que fazem a aferição. Todos validados. Esses indicadores já apresentam mudanças no primeiro e segundo ano. Estes 3 indicadores precisam de mais tempo para apresentarem mudança. São eles personalidade, comorbidade e mecanismos de defesa. A STIPO é Structured Interview of Personality Organization Revised, do grupo do Camberg e John Clark, nosso padrinho, a fé na organização de personalidade, levando em conta os aspectos estruturais da personalidade. Sobre os indicadores de melhora, consideramos como melhora, remissão e recuperação. Melhora é considerada a redução de sintomas agudos como suicídio, automutilação, impulsividade, agressividade, estar engajado no trabalho ou estudo, com objetivos e metas, ter remuneração ou ter uma relação interpessoal estável. A remissão é o não preenchimento de critérios definidores do transtorno. Recuperação é quando a melhora substancial da vida interpessoal e ocupacional, o não preenchimento de critérios diagnósticos, não ter sintomas, ter pelo menos uma relação interpessoal próxima consistente, trabalho e ou escola integral consistente e competente por 2 anos. Para dizer que o paciente está recuperado, tem que ter menos sintomas agudos e está engajado na vida, seja no trabalho, nos estudos ou nas relações. Sobre o processo de inclusão na triagem do border, é realizada uma verificação diagnóstica. Na sequência, são aplicados as SCID 5 de personalidade clínica e verificado critérios de exclusão. O próximo passo é levar para a reunião terapêutica, onde será determinada a dupla terapeuta. Por último, são aplicados demais questionários. Tudo no capricho. Gostaria de apresentar meu grupo de pesquisa. Meu mesmo. Tenho muito orgulho deste grupo. Nós vínhamos num ritmo de coleta bacana. E quando adoeci, eles mantiveram o ritmo. E assim que foi possível, uma vez por mês, faziam reuniões presenciais na minha casa, para que eu pudesse participar mais ativamente. Obrigada, meus amigos. Foi trilegal de bom esta parceria. Agora vamos iniciar a apresentação dos nossos objetivos. Por ordem alfabética, vai que é tua linha. Agora é minha vez. Ela chegou além. Só uma correção, todo mês na casa dela, mas toda semana tem reunião com ela participando. Desde que ela soube da doença, ela nunca parou de trabalhar. E não só na pesquisa, no border, como atender pacientes, ela faz muito mais coisa aqui, acho que a maioria de nós aqui, né? Vocês que acompanham. Então a gente manteve as reuniões, a pesquisa semanalmente, online, como era. E para se juntar, a gente, uma vez a cada 15, agora mudou, se reúne na casa dela. Então ela continua com o jeitão da Inês cobrando o resultado e o trabalho de todo mundo e coordenando tudo, porque sem ela realmente, de verdade, a gente no começo não estava conseguindo. Então é fundamental. O meu trabalho vai ser sobre a qualidade de vida, né, e o transtorno de personalidade borderline. Para isso eu peguei 3 instrumentos. Eu peguei 2 que mensuram a qualidade de vida, são da OMS, e um que mensura a
é o ajustamento social. E aí eu vou pegar só no primeiro ano e no segundo ano, para não fazer os 3 anos. Em torno de vai dar de sujeitos uns 45, vai ter, né? Que ela falou dos 30 para os 3 anos. Mas esse um ano vai pegar mais. E eu já estou avaliando alguns resultados, né? Já me inscrevi no mestrado, final do ano passado. A professora Andréia vai ser orientadora junto com a Inês, que eu não deixei ela estar aqui. E é isso. Aí eu já vi alguns resultados, realmente tem uma mudança, né? Com o processo de psicoterapia e psicoterapia. E é isso, o meu trabalho. Próximo. Quem fala isso? Bartô. É ordem alfabética. Foi, o Bartô ainda está cansado de Doutor Bartolomeu. Professor doutor. Bartô, né? Só doutor? Enfim, eu acabei de defender meu doutorado, né, lá pela USP, muitíssimo feliz, graças a Inês que eu fiz esse doutorado. Aliás, graças a Inês que eu entrei neste ambulatório, não é mesmo? Eu acho legal te contar isso, eu cheguei atrasado para fazer a prova, eu cheguei atrasado em meia hora, e eu acho que eu só passei porque a Inês me entrevistou, me permitiu, então, contribuiu para a pesquisa, e que é uma experiência que provavelmente mais contribuiu na minha vida profissional nos últimos anos, né? Eu acho que isso é fundamental. Sobre o doutorado, ele tem esse primeiro nome aí que é poético, é o Sorriso da Manticora, e aí depois vem o que ele é, né? Associação entre empatia e organização de personalidade borderline e um estudo exploratório. Eu explorei, então a associação foi um estudo que é um estudo quantitativo por base, né? É um estudo correlacional, descritivo e exploratório. Eu consegui 40 pacientes em critério de entrada, né, começando aqui o tratamento, e eu cruzei os instrumentos. Eu cruzei a STAIPO-R com um instrumento que serve para medir empatia. Né, um instrumento que se chama Interpersonal Reactivity Index, IRI. Ambos medem aspectos estruturais. Então, eu estou olhando para a empatia traço, né? Eu estou olhando então para a empatia que a pessoa tem com ela, não empatia estado. Né? Empatia estado é o que a gente vive aqui neste momento agora. Né? Empatia traço é a nossa qualidade empática geral. Empatia são 2 domínios de um modo geral, uma cognitiva e uma emocional, e isso se divide em subdomínios. E, enfim, muito detalhe, né? Não precisamos entrar com muito detalhe assim, mas é para dizer que a empatia é uma coisa complexa. Porque ela é feita de tomar a perspectiva da outra pessoa, mas também é feita de ressonância emocional, que se ficar muito forte pode produzir um comportamento evitativo, né? Você fica tão emocionalmente tomado por uma situação que você se afasta dela, e enfim, isso é empatia. E aí eu quis saber como é que é a empatia do paciente borderline, porque eu fui ver um estudo dos anos 70 que sugeria que os pacientes borderline tinham uma capacidade muito importante de sentir os outros, mas que isso não era socialmente adaptativo, né? É uma espécie de hipersensibilidade que, aí já atualizando o conceito para a leitura de 2020 dele, né, dessa empatia paradoxal, é uma espécie de sensibilidade que a maior parte das pessoas saudáveis preferem não ter, justamente para se manter saudáveis, né? Ou seja, uma percepção muito sutil dos estados emocionais dos outros, que é disruptivo, por quê? Porque o paciente borderline, em teoria, seria capaz de perceber no outro aspectos do seu superego, do seu id, que o próprio outro não dá conta de perceber. E aí o paciente borderline se sente traído, né? Porque ele vê, mas essa pessoa sente essas coisas, essa pessoa tem essas atitudes, mas ele não está agindo desse jeito, ele fica perceptório. Enfim, eu estudei isso, e aí vem um estudo de correlação, que mostra uma série de coisas, e basicamente o que eu encontrei? Eu encontrei que dentro dos subdomínios da empatia tem um que se chama empatia da fantasia, né? Que é a capacidade de uma pessoa de se projetar, né? E se envolver com histórias ficcionais ou com personagens ficcionais. Né? Quando a gente vê uma novela, a gente assiste um filme, a gente lê um livro, a gente empatiza com os personagens. Na saúde, isso é uma coisa muito positiva, porque isso inclusive permite que a nossa mente probabilística, né? A nossa mente é capaz de perceber diferentes cenários, consiga se ampliar, né? A gente ganha mais repertório emocional, no fundo é isso, né? Ver novelas, assistir filmes, conhecer personagens, amplia o nosso repertório emocional.
Curiosamente, esse é o resultado empírico que eu tive, no paciente borderline isso não acontece. Né? Ué, e aí, o que eu faço? Né? Isso é apenas um resultado numérico. Aí a parte que a minha pesquisa quantitativa ganha um olhar psicanalítico, sem um querer imperar sobre o outro. Né? Isso é uma coisa que fica um pouco difícil de entender porque são epistemologias diferentes, enfim, toda uma discussão. Mas o que eu consegui fazer disso foi desenvolver a ideia de que a gente tem o paciente borderline enquanto um paciente que é desconfiado da moldura. Né? Quando ele está na relação com uma pessoa e ele percebe alguma coisa lacunar relacional, ou seja, não consegue entender exatamente o que a pessoa está reagindo, como ela está, ele escapa, né? Ele vai para um outro cenário fantasístico, onde ele responde os problemas que aconteceram com a pessoa ali. Ou seja, ele se afasta da relação interpessoal com a pessoa. Ele começa a se relacionar com uma coisa imaginativa, não com a relação real com a pessoa. Isso foi o resultado da pesquisa. Conclusões. Alta capacidade empática em contextos ficcionais está ligada a dificuldades interpessoais, problemas de identidade e uso de mecanismos de defesa primitiva. E, enfim, isso leva a gente a pensar nas necessidades de considerar essas características nas intervenções clínicas. É dizer mais ou menos o que todo mundo da MBT está dizendo, o pessoal da FTP está dizendo, enfim, dizer a mesma coisa que já está sendo dita por aí, mas dando este olhar para a empatia. Né? É isso. Quem é a próxima pessoa? Próximo. Desculpa. Nada que isso. Na verdade, não é meu, né? É o da Inês. Vou me justificar, né? Eu entrei na pesquisa tarde, acho que foi depois da pandemia, acho que 23, e para tomar vergonha na cara, né? E fazer um mestrado, né? Então era para fazer um mestrado ali, e ia fazer um estudo transversal, aplicar a escala de autismo nos nossos pacientes, traços de autismo, e talvez no ambulatório da Daniela, ela falou que esqueceu que tinha autismo, né, ontem, mas começou com isso. E aí, infelizmente, veio toda essa situação, e aí a Inês me pede para ajudar ela na pesquisa, então aí eu vou aqui fazer o que é a pesquisa, né? Então é a intervenção on border, a gente vai aplicar essas escalas, é um estudo observacional, então sendo um estudo observacional precisa de muitas escalas, né, para ganhar uma consistência, não é um ensaio clínico randomizado, e então começa com a descrição sociodemográfica, né, para analisar aí a questão sociodemográfica dos nossos pacientes. Sintomas, né, escalas que avaliam sintomas, então a gente usa bastante escalas já bastante consolidadas, como as escalas de Beck, né, de ansiedade, depressão, desesperança. Claro, a SKID, né, como a Inês já colocou aqui, também é o que nos baseia. A STAIPO, né, que ela vê bastante a questão da personalidade. E aí, então, a gente começa em T0, né, faz toda essa matéria de aplicação que toda semana eu relembro, né, para os colegas aqui nos ajudarem, porque tem escalas também aplicadas pelo psicoterapeuta, por exemplo, a escala de contratransferência, né, e escalas aplicadas pelo psiquiatra como de narcisismo patológico. E aí, então, a gente vai fazer... Sim, tem a questão das comorbidades, inclusive, o Dickman pediu para fazer a apresentação lá no Masterclass, né, que você colocou aqui de onde você começou. A gente, de novo, né, segue esse caminho aí que você que abriu lá no Masterclass com o Luiz Dickman, né, e esse ano ele convidou não só uma pessoa da Onboarder, mas duas, eu e a Raquel, né, então graças aí também a você que abriu esse caminho aí com toda essa sua energia, que eu estava falando, das comorbidades, então, né? Então, como a gente aplica a SKID clínica também, então a gente também tem a possibilidade de avaliar as comorbidades junto com o diagnóstico, a transtorno de personalidade, e até mesmo um dos pontos é o quanto que melhorando a transtorno de personalidade vai melhorar também algumas outras
antigamente o Campbell falava que precisava melhorar a depressão para ir, então começar a melhorar o transtorno de personalidade. Depois o Gunderson, no trabalho que você colocou, ele fala, acho que não, acho que precisa melhorar o transtorno de personalidade para depois melhorar a depressão. Na dúvida, a gente trabalha as duas coisas aqui. Então, questão do dropout, né, que é elevado, infelizmente ainda, a nossa técnica ainda tem bastante, a nossa que eu digo, que existe em psiquiatria por aí, psicoterapia, né, em torno de 30%, às vezes chega até 40%, 50%, é algo que a gente vai pensando sobre a técnica também de psicoterapia e psiquiatria para esses pacientes. E acho que é isso. Então a gente, aí no final do terceiro ano de avaliação, é difícil, né? Lembrando que nossos pacientes, muitos também, além do dropout do tratamento, do dropout na pesquisa também, né? Então a gente pede ajuda aí para os terapeutas também, os pacientes às vezes ficam muito emocionalmente sentidos ali e às vezes também tem um dropout na pesquisa. Então a gente já tem alguns valores, acho que 15 já, ao menos, já terminaram os 3 anos e a gente continua aí nessa luta. Acho que é isso. Eu sou mais um que vou colocar a culpa na Inês, né? Eu me formei em Pelotas, que é onde a Inês também fez a formação. Eu vou me emocionar um pouquinho. E eu vim para cá fazer um estágio de experiência, conhecer São Paulo, Unifesp, através da Inês. Não tinha vaga, ela disse, eu consigo, vem aqui, tu é de Pelotas, não sei o quê. A Raquel ajudou, eu vim, fiquei em novembro, gostei do onboard, não sei porquê, alguma coisa que eu trato da minha terapia atualmente. E fiquei, né? Cheguei aqui em 2020, logo antes da pandemia, a Inês super me acolheu. Eu fiquei na casa dela até eu me estabelecer, fiquei 3 semanas, depois eu achei, fiquei, e hoje estou aqui, né, por essa jogando videogame com o Pedro, né? E aí, a partir dessa nossa relação, se criou e isso foi se ampliando, foi dando para pesquisa, enfim. Aconteceram algumas coisas em Cabreúva, o Bernardo me lembrou, não queria lembrar, mas enfim. No aniversário da Inês. A ideia do meu trabalho, então, é pegar esses nossos pacientes e estudar uma coisa que a gente vê muito nesses pacientes, que é a remissão, como a Inês explicou mais cedo, que eles remitem, eles não preenchem mais critérios, mas eles não recuperam, eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem ter boas relações. Isso foi visto principalmente nos acompanhamentos de longo prazo da equipe do Gunderson, 16, 12, 20 anos, que eles mantêm uma disfuncionalidade importante mesmo depois de não ter mais critérios. E aí a proposta então é avaliar essa relação dentro dessa escala que a gente tem, que é a STAIP-R, o que dessa organização de personalidade, a identidade, as relações de objetos, os mecanismos de defesa, que são partes que estruturam a nossa personalidade, vamos dizer assim, conceituado pelo Gerber, e avaliar quais desses domínios influenciam numa melhor ou piora dessa funcionalidade. Para isso, a gente vai aplicar, então, em 0 e 2 anos, porque entende que precisa de pelo menos 2 anos de acompanhamento para ter alguma mudança na organização de personalidade, a STAIP e a GAF. A GAF que ela é respondida por quem atende e ela dá uma pontuação de quanto a pessoa é funcional, né? A escala de funcionamento global, que aqui a gente vai querer pelo menos 70 nessa pontuação, ela vai de 0 a 100, e aí nós vamos cruzar com os dados da STAIP e ver o que o nosso tratamento ajudou e o que modificou da STAIP se correlaciona mais com essa melhora da funcionalidade. Bom, eu me interessei pela pesquisa, eu entrei no onboarder, não estou lembrando agora, 2019, da SUB da pesquisa. Eu sempre tive interesse em avaliações psicológicas, eu já tive experiência
com a prova de rocha projetiva, né? E aí eu ouvi a Inês falando da Skype, eu quis conhecer, gostei, gosto de coletar Skype, é uma entrevista semi-estruturada, né? Onde o paciente, algumas ferramentas eles respondem sozinhos e outras, essa é uma entrevista que nós fazemos com alguma estrutura, né, das perguntas. E aí eu lembro que eu comecei a pensar depois de um tempo, por que algumas pacientes melhoram e outras demoram tanto para melhorar, né? Eu tive um caso de uma paciente, eu atendi algumas pacientes aqui no ambulatório e eu tive uma paciente que ela melhorou bastante, né? As outras duas pacientes eram mais graves e eu pensei, o que será que pode indicar, né? Essa propensão para uma melhora mais rápida, né? Não achei ainda a resposta, tá? Mas eu me interessei pelo tema porque o narcisismo é a força do eu, né? Então, e nós temos um inventário que nós usamos para fazer a coleta. Houve um inventário de narcisismo de 1980, onde ele captava somente, prevalentemente, o narcisismo grandioso, né? Esse inventário, o narcisismo patológico, ele compreende um espectro. E o ego não está forte nem no narcisismo vulnerável, nem no narcisismo grandioso. O ego não está fortalecido em nenhum desses polos. E tem o narcisismo adaptativo, que é algo mais próximo que podemos chegar de um caminho para a saúde mental, né? Então, meu objetivo é avaliar as oscilações desses índices de narcisismo durante o tratamento aqui no On-Boarder, o narcisismo e sua tipologia, narcisismo grandioso, adaptativo e vulnerável, na população dos pacientes do On-Boarder, pelo período de 3 anos. Os pacientes de 18 a 35 anos, com transtorno de personalidade borderline, pela SCID-PD, de personalidade, estudo longitudinal com coleta em 3 tempos, na inclusão, primeiro tempo, depois de 1 ano e no segundo ano. E se o paciente ficar no ambulatório, vai sendo aplicado nos outros anos, né? A gente peguei o mínimo, assim, porque a gente tem um estudo, a gente faz a coleta e o paciente não quer mais responder a pesquisa, ou ele vai embora, a gente perde muito número com isso. Os instrumentos é o questionário sociodemográfico, o PNI, que é o inventário de narcisismo patológico, a Skype, né, também quero correlacionar alguns subíndices de narcisismo que tem dentro, das subescalas que tem dentro da Skype, entrevista, que é a entrevista clínica estruturada também dos transtornos do DSM, e SCID-PD, né, SCID-PD eu já falei, de transtornos de personalidade. É isso. Tiveram um ritmo e, assim que foi possível, uma vez por mês, faziam reuniões presenciais na minha casa, para que eu pudesse participar mais ativamente. Obrigada, meus amigos. Foi trilegal de bom esta parceria. Agora vamos iniciar a apresentação dos nossos objetivos. Por ordem alfabética, vai que é tua Aline. Agora é minha vez. Pretendo fazer um pós-doc. Não tenho um objetivo certo ainda, mas certamente vai ser sobre border e usarei informações do nosso estudo. Não tenho orientador, mas tenho um em mente. Infelizmente, não conseguimos trazer resultados recentes para vocês. Mas podemos apresentar em que ponto estamos. Temos ao total 30 pacientes no estudo, destes 15 finalizados e 15 ativos, distribuídos em diferentes tempos de coleta. A principal causa de perda foi o abandono. E quando isso acontecia em T2, era motivo de choro. Mantendo esse ritmo, estimamos completar o N desejado em 2 anos. Mas não me aguentei. Trouxe para vocês uma análise que fizemos pré-ela em 2023. A amostra é bem pequena, manja da ideia do andar da carruagem. Tchê, não dá para apresentar uma pesquisa em andamento e não apresentar um resultadinho.
Nesta tabela, apresentamos resultados da Staico R, tentativa, suicídio e automutilação. Como vocês podem observar, o indivíduo passou de organização alta para neurótica. Quanto à tentativa de suicídio e automutilação, houve uma redução importante e estatisticamente significante. Nesta segunda e última tabela, analisamos funcionalidade geral, por meio da GAF, e impulsividade através da MOAS, respondidos pelo psiquiatra e psicoterapeuta do paciente. Houve uma melhora no quadro funcional, assim como diminuição da impulsividade, todos estatisticamente significantes. Resultados muito parecidos com o estudo de Gunderson. Terminamos aqui. Agradeço a presença de todos. Este retorno foi desafiador para mim. Nada fácil. Tive que me reinventar. E ter vocês aqui acalmou meu medo. Só posso dizer obrigada, graças, thank you. Beijo a todos. E era isso, gurizada. Muito obrigada pela atenção. Agora quero ouvir vocês também. Alguma pergunta? Obrigado, pessoal. Não vai lembrar, mas foi meu professor, a Karine. Acho que deve ter umas 2 aulas. Médico da... Boa tarde. Médico da Mulheres. Queria que você pudesse dar uma palavrinha aqui pra gente. Acho que junto de novo, talvez com o Sérgio e com a Julieta, pra gente complementar aqui. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Akari. Quando a gente se apresenta, o nome não é à toa. O nome os pais escolhem, e a escolha é determinada não por acaso, é determinada pelo momento, pelo espaço, pela condição ambiental, pela história. Meu pai é um pescador e tinha várias opções. Bagre, lambari, escolheu a Akari. A Akari é um peixinho cascudo que vive bem no fundo. Começaram a entender a razão do nome e a razão das condições. E dentre as razões encontram-se as missões nossas. E uma delas foi na situação chamada arte da medicina. E medicina é uma palavra muito interessante. Ars médica. Ars, arte. Médica de medere, medir. É a forma de medir e de fazer o caminho. E esse caminho não é para a gente. O caminho é para o outro. Daí vem a outra condição. Fui aprender homem indígena, peixe, fui fazer um trabalho em 82, quando eu era R1, medicina, clínica médica, não estava na neurologia ainda, no Xingu. Passei alguns meses lá. E esse período que eu passei, eu achei que fosse catequizar os indígenas. Muito pelo contrário. Eu saí completamente modificado. Totalmente modificado. E uma das razões da modificação foi que nós contamos a nossa vida de diversos jeitos, com diversos protagonistas. Mas a essência é a mesma. E lá estavam, naquela oportunidade, 8 tribos, morando num território só. Parque Nacional do Xingu. Eles detestam a palavra parque, porque parque é um local para se divertir e pagar dinheiro para amigo.
território indígena. E engraçado, esse respeito. E o respeito está, porque cada um tem a sua língua, cada um tem a sua tradição, tem seu jeito. E cada tribo tinha mais ou menos 600, 800 pessoas. São, portanto, 600, 800 indivíduos falando uma língua e a outra, outro falando outra. Uma das perguntas que eu fiz foi: como é que vocês se entendem? Porque lá eu era o mais ridículo de todos, porque eu não conseguia entendê-los, mas eles me entendiam. Mas dentre aqueles que entendiam português, eu fiz a pergunta e um deles respondeu-me: eu tento entender o outro. Diferente. Não é eu fazer que ele me entenda, eu tentar entender o outro. Primeiro detalhe. Segundo, como é que começou o mundo? Isso foi numa história que eu tive, num acompanhamento de uma gestante em trabalho de parto. E eles falaram que o mundo começou do nada, como nós contamos. E do nada, Mavutizini, Deus Criador, fez a luz. Daquele disco de luz, cada pedacinho do disco de luz foi sendo criado o mundo. Primeiro a terra, depois o pedrisco, depois a pedra, depois a pequena árvore, a árvore maior. Engraçado, o índio não tinha sido feito ainda. E o índio foi feito da árvore. E assim veio, de acordo com eles, o homem, depois a mulher, depois as crianças. E eles comentam algo muito interessante. Que aquele pedacinho de luz que veio da árvore vai para o meio do peito. E aquele pedacinho se chama Dom. Dom Pedro I, Dom Pedro II, então um pouquinho de luz. Então nós somos feitos de um pouquinho de luz e não luz. Luz e não luz. E aquele pedacinho de luz vira talento, desde que você o treine. A vida ela veio de graça, você não pagou por ela. E agora, quando você treina o dom, vira talento, aí você vai utilizar para pagar a sua dívida com o Criador, que aí seria Mavutizini. E como é que você paga a dívida com o Criador? Quando você preenche não dom de outros, ou não luz dos outros, ou não luz do meio ambiente. E assim eles fazem o ciclo. O respeito com o outro, com a cobertura do não luz do outro, eu comecei a me entender um pouco melhor como pessoa, como cidadão, como médico. A arte médica, a arte de medir, de fazer o caminho. E dentre as situações que me permitiram trabalhar, num certo momento, no pronto-socorro da Escola Pós-Medicina, 83, 84, esclerose lateral amiotrófica. Não queria ela. Não queria porque não tinha nem ambulatório. Esclerose amiotrófica. E eu sabia, do que eu estava vendo, que o amanhã era muito mais difícil que hoje. Muito mais difícil. E assim não queria. Fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, em Nova York, mas a minha intenção era distrofia muscular, não esclerose amiotrófica. Mas eu estava no laboratório, eu queria trabalhar com pacientes, e meu chefe deu-me oportunidade, esclerose lateral amiotrófica. Eu não quero isso. Mas ele falou: ué, isso não é nada. Eu falei: então tá bom. E lá eu descobri a associação chamada Lou Gehrig, que é a esposa do Lou Gehrig, que desenvolvera ela na década de 30 do século passado. Ela que organizou a associação, juntamente com o pessoal da Colômbia, e eu descobri um mundo diferente, como os indígenas, mesma coisa, que eu tinha medo das associações. Eu descobri como que as pessoas elas faziam um estímulo para os cientistas trabalharem no sentido de explicarem por que pessoas desenvolviam essa enfermidade. Apaixonei-me por essa situação, chegando ao Brasil, juntamente com outros indivíduos, foi montada a ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Num congresso, 1998, em Munique, numa sala como esta, na entrada da sala, na apresentação dos pôsteres, tinha um pôster assim, estava entrando e estava lá. Título: esse trabalho apresentado de uma forma magistral, como este aqui, por uma moça chamada Dorothy Lulé. Esclerose lateral amiotrófica. Por que as pessoas são tão belas? Lindo demais. E ela explica, e depois em outra versão ela consegue explicar melhor ainda. E aí fiquei mais apaixonado.
Aí vocês começam a entender como essas pessoas modificam a nossa vida. Então, muitos modificaram a minha vida. Mas uma pessoa tem me modificado muito. Mas muito. Ela se chama Inês. Linda, vocês vão conhecê-la. Um dia eu vou apresentar para vocês. Essa pessoa faz um trabalho espetacular. Exatamente naquela situação como eu estava, como eu me encontrava lá no Xingu, no on-border. Eu não estava num momento especial da minha residência médica, R2. Por que eu fui para lá? Porque eu não estava satisfeito com o programa de residência. Eu estava num border e de repente eu passei para o outro lado. E a Marinês, ela faz isso. Ela faz com que nós passemos para o outro lado. De uma forma linda e apaixonada. Ela cumpre muito bem a missão dela. Vou apresentar para vocês. Ela preenche a não-luz do outro. E como que ela ilumina a sala, como que hoje a gente está aqui, esse 13 de junho, no dia de Santo Antônio. Ela é linda. Obrigado, professor. Vocês vão conhecer daqui. Julieta, Sérgio. Julieta não aguenta mais. Sérgio, uma palavra de pouco. Se eu não conseguir deixar de chorar. É isso. Um baita do estudo, né? Eu acho que ele está caminhando a duras penas, né? Um estudo difícil de fazer, né? E eu tenho sido testemunha dessa garra da Inês de manter esse grupo junto, né? E essa coisa de poder, né? Assim, essa força que ela tem de juntar as pessoas, é sempre assim, né? Isso possibiliza muito tempo, né? De Pelotas, e sempre foi isso, uma pessoa com muita vida. Eu acho que o Acari traz essa história, né? De ela realmente faz com que as pessoas se sintam bem e agrega pessoas, né? Então, e eu acho que esse estudo, eu fui orientador da Inês, né? E foi um período difícil, ela vir para São Paulo, se encantar com São Paulo e fazer esse doutorado. E eu acho que, assim, para mim, como orientador, né, ver ela orientando essas pessoas e fazendo um estudo tão complexo, difícil de fazer, né, um dos estudos mais difíceis de fazer, né, um estudo de segmento com um paciente, que acho que ele se apresentou como um paciente difícil. É um desafio enorme e, para mim, é um baita de um privilégio ter orientado, né? E de repente, uma das coisas que eu brigava muito com ela na época do doutorado era que, olha, queria fazer clínica, eu adorava clínica, eu falei, mas por que eu estou fazendo, eu estou formando um pesquisador para ir trabalhar em consultório, senão a briga que eu tenho fala direto. E no final, né, virou uma orientadora, né, pesquisadora. É muito gratificante. E a gente vai continuar batalhando junto com ela. E esse teatro acho que nunca teve tão cheio. Você vê como ela consegue agregar e chamar as pessoas. Na verdade, foi tudo uma surpresa aqui, que a Inês fez pra gente. Eu só estou seguindo orientações aqui do Roberto, que é um fisioterapeuta, junto com a Lili, e mais outras pessoas fizeram todo o Roberto, né, todo esse trabalho.
compartilhar uma música que fala um pouco desse sentimento atual dela. E enquanto essa música estiver, você possa refletir um pouquinho, entender um pouquinho mais a Inês nesse momento. E se alguém tiver coragem, no final pode falar um pouquinho mais e ter uma palavrinha. Tudo bem, Inês? Tudo bem? Vivo hoje por ajuda de pessoas e por máquinas, mantendo o que meu corpo perdeu, sustentando minha alma, trancada dentro de mim, sem a chave encontrar. Meu corpo é prisão, difícil administrar. Aqui dentro sou eu, a mesma de antes, pode acreditar. Intensa e cheia de vigor, pena não conseguir demonstrar. O grito está preso na garganta, o silêncio fala mais alto. Com o pouco que me resta, luto bravamente, isso eu ressalto. Meus olhos estão fazendo quase tudo que tinha perdido. Com eles me faço entender, falo tudo que sinto. Pelo computador resolvo problemas, gerencio a casa e muito mais. Me faço presente sempre, ceder jamais. Aqui dentro sou eu, a mesma de antes, pode acreditar. Vibra a energia aqui dentro, faltam palavras pra explicar. Uma computador, resolvo problemas, gerencio a casa e muito mais. Me faço presente sempre, ceder jamais. Aqui dentro sou eu, a mesma de antes, pode acreditar. Vibra energia aqui dentro, faltam palavras pra explicar. Quando alguém chega, uma coisa tem que ser feita. Um beijo na testa, essa é a receita. Uma coisa deixo bem claro, faz muita falta um abraço, cafuné é carinho, ou um toque em minha mão. Sinto tudo isso, chega até o coração. Cada um se expressa do seu jeito, fique calmo, isso não é um defeito. Se por acaso ao me ver se sinta assustado, não diga nada, fique apenas ao meu lado. Aqui dentro sou eu, a mesma de antes, pode acreditar. A mesma menina que adora comer, pular e dançar. Essas lembranças eu recordo com muita ternura. Vejo todos os dias fotos, álbuns em gravura. Não minto e nem vou esconder, às vezes as lágrimas vêm. Deixar fluir, não me esconder, botar tudo pra fora me faz bem. Lidar com as emoções faz parte da minha profissão. Estar presa dentro de mim, ingrata situação. Aqui dentro sou eu, a mesma de antes, pode acreditar. Mas pra me entender, certas palavras vou usar. Vivo sem viver plenamente, corpo acorrentado. Uma luta diária, coração tá apertado. Não desisto nunca, nem um dia me entrego. Peço ajuda se preciso, é muito pesado o que carrego. Se uma chama, uma luz na escuridão ainda existir, sigo em frente,
na sua pesquisa, que a gente foi buscar em você, eu acho que você está ensinando a gente sobre vida, né? Sobre luta, sobre vida, sobre continuar. Eu topo te ajudar no pós-doutorado.